Senhoras e senhores, dando sequência às nossas atividades, gostaria de convidar os professores Aline Nunes Andrade, coordenadora-geral do ENAD, e Webster Spiegel Cassiano, coordenador-geral de Recursos Humanos das Universidades Federais da Secretaria de Educação Superior do MEC, para, em nome da DAIS, realizarem a moderação da mesa sobre o tema Avaliação em larga escala na educação superior do Brasil, óticas contemporâneas e novos caminhos. Para acompanhá-los, gostaria de convidar para compor a mesa o professor Mauro Luiz Rabelo. O professor Rabelo é doutor em matemática pela Universidade de Brasília e pós-doutor pela Stanford University, diretor de desenvolvimento da rede de IFES da Secretaria de Educação Superior, membro do Comitê Técnico-Científico da Educação Básica da CAPES, tem grande experiência na área de matemática com ênfase em geometria diferencial e na área de avaliação educacional com ênfase em avaliação de sistemas e de programas, construção e análise de itens para avaliações de larga escala. Convido também a professora Claudete Medeiros Vendramini, da Universidade de São Francisco, professora doutora em Educação pela Unicamp, é docente dos cursos de graduação e pós-graduação em Psicologia da Universidade de São Francisco, é membro da Comissão Técnica de Acompanhamento e Avaliação do INEP-MEC, coordenadora brasileira do International Statistical Literacy Project. Convido também o professor Dalton Francisco Andrade, da Universidade Federal de Santa Catarina. Ele é doutor em Bioestatística pela Universidade da Carolina do Norte, professor titular da Universidade Federal de Santa Catarina, pesquisador associado da Fundação VUNESP, consultor do INEP-MEC em métodos quantitativos para avaliação educacional e membro da Comissão de Psicometria e do Comitê Técnico de Avaliação da Formação Médica para a Avaliação Nacional Seriada dos Estudantes de Medicina. Tem a palavra a coordenação da mesa. Bom dia a todos e a todas. Bem, essa é uma mesa muito interessante, porque nós temos aqui, eu estou vendo, inclusive, na plateia, cumprimentei várias pessoas aqui que estão ligadas ao ENAD e em avaliações até anteriores ao ENAD já há algum tempo. E, na mesa hoje, nós temos três apresentações muito interessantes na composição, né, que elas se completam. Vocês vão ver, ao longo das apresentações, né, como elas se completam e têm uma interligação com o que foi tratado ontem e hoje pela manhã algumas perguntas que o professor fez acerca o que a OCDE gostaria que nós respondêssemos, né. Bem, ao longo desses anos todos, desde 2004, quando o exame, falando do ENAD, né, o exame foi instituído, muitas coisas aconteceram no INEP como instituição e no exame como ele foi evoluindo de várias formas. O professor Mauro vai falar sobre isso, e a Aline estava comentando, a gente estava comentando ali fora, sobre como é um processo muito... Ele é difícil da gente fazer, mas ele é muito interessante, muito prazeroso, a gente aprende muito com isso. A construção do exame começou lá atrás de uma forma, eu não posso falar aqui, porque o professor Mauro vai contar toda a história para a gente, que ele está há muito tempo trabalhando com isso, mas assim, ele começou de uma forma... À medida que os anos foram passando, o INEP foi se estruturando com concursos, então a gente começou a ganhar corpo de uma equipe técnica que hoje, realmente, eu tenho muito orgulho de trabalhar com os servidores que tem lá, fazer parte desse grupo. A instituição, fisicamente, infraestrutura, né, construiu ambientes para a gente produzir itens. Enfim, você tem hoje um exame que
nós estamos falando da parte operacional dele, acho que bastante bem resolvido. No entanto, nós temos outras dimensões que envolvem o exame, que está no âmbito do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, que tem merecido reflexões. E é isso que a gente acho que está fazendo aqui nesse seminário de forma bastante densa, né? Muito importante. Então, eu não vou mais me alongar, a gente deixa para complementar depois. Nós vamos começar com o professor Mauro, né, que vai trazer um pouco do histórico, uma memória de várias coisas que têm acontecido no exame. Todas essas coisas têm impactos, né, na produção de resultados para o exame. Depois a professora Claudete vai falar sobre validação de instrumentos e o professor Dalton sobre análise psicométrica. Então, acho que é isso. Obrigado. Tenham todos boas palestras. Bom, vou pedir licença para ficar de pé, né? Acho que o Mauro quer mostrar o sapato novo dele. Não. Mariângela, eu estava aqui ontem. Mas não, é porque o professor já viu, né? Eu não consigo dar aula sentado, nunca dei aula sentada. 31 anos de docência na educação superior, então não consigo. Então, vou pegar o microfone, pedir licença. Deixa eu treinar aqui. Então, primeiro, bom dia a todos e a todas. Dizer que é um prazer imenso estar aqui. Agradecer aí a DAIS, em nome da Mariângela, nossa diretora, e a Aline, da Coordenação Geral do ENAD, o convite de estar nessa missão nobre aqui, nesse evento, seminário internacional, e de contar um pouco da história do ENAD do ponto de vista pedagógico. Tá? Então, a minha missão aqui, nesses 20 minutos, é contar um pouco disso. É difícil contar a história em 20 minutos, né? E eu tenho uma dificuldade de largar o microfone, então eu já vou começar a marcar meu tempo. Ainda não começou, não, viu, gente? Porque senão... separei a minha fala em alguns trechos: a contextualização da educação, da avaliação da educação superior brasileira, o histórico do ENAD, vou falar um pouco sobre o processo de capacitação das comissões assessoras de área, da construção do BNI e algumas considerações finais. Claro que é uma passagem meteórica, né, por esses temas, para ser feito em 20 minutos. E, obviamente, só para contextualizar, só para não ir direto para o ENAD, né, lá com aqueles dados do censo, então, nós temos aí o gigantismo da educação superior brasileira. Se a gente comparar 90, 2003, 2016, só para dar alguns marcos. Por que eu coloquei 2003? Porque o ENAD foi criado, então, em 2004. Né? Então, para a gente comparar, de 2003 para 2016, nós tínhamos 1.859 IES em 2003 e hoje 2.407, são dados do último censo. 2.407, das quais 296 são públicas, 2.111 são instituições privadas. Cursos, nós saltamos de 17.380 em 2003 para 34.366. Então, como nos sinais a gente avalia, nós avaliamos os cursos, se a gente quisesse, por exemplo, avaliar todos os cursos ofertados e todos os anos, a gente estaria fazendo algo em torno de 34 mil cursos. Para cada um, a gente fizer um relatório pedagógico, nós estamos falando de 34 mil relatórios a serem feitos. Como são de 3 em 3 anos, vai dar uma média aí de 11 mil. Nem todos são avaliados, por causa do tamanho, tem algumas regras. Então, a gente já tem uma ideia da dimensão do nosso universo de avaliação e de análise. Em termos de estudantes, de 2003 nós tínhamos quase 4 milhões, hoje, no último censo, 8 milhões e 52 mil.
e esse é o gigantismo, então, da nossa educação superior. Nesse slide aí, só para a gente olhar com dados de ingresso, né? Aqui eu não tenho um apontador, mas ali a gente tem ali na primeira coluna, total geral, 2.985.000 estudantes ingressantes, concluintes 1.169, dados, então, de 2016. Se vocês lembrarem, no início, o ENAD avaliava concluintes e ingressantes. Se a gente quisesse fazer a avaliação de todos os anos, estaríamos falando aí da ordem de grandeza de 4 milhões de estudantes. Então, não faz sentido, tanto é que, no início, o evento era feito de modo amostral, tínhamos uma amostra de ingressantes, uma amostra de concluintes, e depois, a partir de uma certa data, passou a ser universal, depois universal só nos concluintes. Tá? Então, esse é o gigantismo do nosso sistema, tamanho e diversidade. O professor Thomas colocou exatamente um dos pressupostos lá na avaliação, exatamente, tamanho e diversidade leva à necessidade de investigar a qualidade da educação. Então, a gente tem isso como premissa. Para isso, criamos os sistemas de avaliação. Nós estamos aqui falando de um sistema criado a partir de 2004, não vou falar dos sistemas anteriores. Os sinais têm 3 pilares: avaliação institucional, de cursos e avaliação de desempenho dos estudantes, que se interrelacionam. O foco aqui é o ENAD, que é a avaliação dos estudantes. Tá? Então, é uma avaliação de larga escala. Os ciclos são de 3 anos. Se faz um determinado curso ou determinada área, os estudantes fazem o ENAD no ano 1, no ano 2 se geram os indicadores, no ano 3, avaliação em loco. Claro que isso pode mudar um pouquinho, mas essa é a regra geral do ciclo avaliativo dos sinais. Então, um curso que faz a prova agora, ele vai voltar a fazer daqui 3 anos. Né? Então, como é para eu contar um pouquinho de história, eu vou contar um pouco de história. Né? Era uma vez, então, em 2004, eu sou professor da Universidade de Brasília, atualmente estou ocupando uma função no Ministério da Educação, na Secretaria de Educação Superior, cuidando das nossas 63 universidades federais e os 328 campos. Né? É uma outra missão nada fácil. Mas o professor da Universidade de Brasília trabalhava num órgão na Universidade de Brasília, que cuidava das seleções, concursos, etc. Eu era o diretor acadêmico, e o INEP, com a criação do ENAD, né, com a nova Lei dos Sinais, convidou 3 instituições brasileiras a cuidar da aplicação do ENAD em 2004, né, do novo modelo de avaliação. E eu, como diretor acadêmico, fui indicado para acompanhar esse trabalho, então eu tive o privilégio de coordenar o processo de elaboração das provas do ENAD, sobre as quais a minha instituição assumiu a responsabilidade. Então, o ENAD era aplicado para ingressantes e concluintes, né, de acordo com o que estava estabelecido nos sinais, ele era amostral. E como é que era o trabalho de elaboração da prova? O ENAD, o INEP, ele montava as comissões assessoras diárias, já existiam, né? As comissões, as instituições encarregadas de elaborar as provas do ENAD, elas contratavam as bancas elaboradoras, escolhiam um presidente para cada uma dessas bancas, e esse presidente era o interlocutor da instituição com o INEP. Né? Esse presidente, ele conversava com as comissões assessoras davam as diretrizes da prova, passava para esse presidente levava para a banca, né? Aí eu coordenava todas as bancas, nas áreas que a gente tinha responsabilidade, as bancas elaboravam o que a gente chamava de questões modelo. As questões modelo eram submetidas pelo presidente da banca à comissão assessora, então tinha uma reunião, ia lá, levava para aquela comissão. Esse é o tipo de questão que vocês estão esperando? É essa a perspectiva? Esse é o foco de avaliação? Aí, se então, tudo bem, pode continuar o trabalho e elaborar a prova. Se não, voltava, elaboravam outras questões modelo, eram elaboradas,
e levavam para a comissão. Nenhuma questão modelo poderia entrar na prova. Então, assim, as bancas faziam um esforço tremendo de fazer uma obra-prima, né, questões que ela considerava excelentes, e sabendo que aquelas questões elas iam ser descartadas, porque a lógica era, a comissão assessora já conhece, então alguém externo já conhece, quebrou o sigilo, então a questão não entra na prova. Então, às vezes, tinham questões maravilhosas, né, e que depois elas eram descartadas. Então, esse era o processo de elaboração. Então, as instituições contratavam as bancas e se elaborava uma prova, né, e essa prova era aplicada, depois tinha a discussão, depois da aplicação, sobre o gabarito. Questões discursivas. Discursivas, também se elaborava um modelo de questões discursivas, que não entrariam, mostrava para a banca, é desse jeito mesmo, volta, aquela joga fora, elabora outra. E, quando a prova era aplicada, se montava uma estrutura de correção de questões discursivas, se corrigia uma amostra, se estabelecia um padrão de respostas, aí essa comissão, aí era eleito um presidente da comissão de correção, que ia dialogar com a comissão assessora e verificar, e aí aprovar aquele padrão de resposta, aprovar se aquela, aí via o desempenho, etc. Está bem, pode continuar a correção assim, e aí se fazia a correção. Então, esse era o modelo implementado em 2004. Então, o INEP contratava instituições que cuidavam disso, e posso dizer que já foi um momento de muito aprendizado, né? Eu, por exemplo, ficava imerso durante algum tempo com essas comissões. Então, às vezes, a banca de determinada área é melhor se reunir em São Paulo, por comodidade, as pessoas, né, locomoção. Então, íamos para um lugar em São Paulo, reservávamos um hotel, ficava lá uma semana com a banca trabalhando, eles faziam a questão, eu revisava, eles faziam, eu revisava. Então, eu tinha uma experiência grande já de elaboração, de revisão, então o trabalho era feito desse jeito. Uma coisa que eu queria comentar aí, que já em 2004, nós testamos um modelo que a gente estava começando a implementar, que era a de correção, de digitalização das questões discursivas, em vez de corrigir no papel, já corrigir no computador. Então, já tinha um sistema que a gente estava testando, um sistema que deu origem depois ao sistema de correção online das provas do Enem. Então, esse modelo foi testado lá no ENAD em 2004. Então, você tem esse primeiro ciclo do ENAD, e aí, nesse primeiro ciclo, as coisas se comportaram mais ou menos do mesmo jeito, né? Aí, eu coloquei aqui, não vou falar só as áreas, né? Cada ciclo tem as áreas, acho que a Aline falou sobre isso ontem, mas como os slides vão ficar disponíveis, essa informação ela fica completa. Então, as áreas, né, dentro de cada ciclo. Aí nós vamos para o segundo ciclo. No segundo ciclo, o que mudou do primeiro ciclo para o segundo? Em termos de elaboração da prova, do mesmo jeito, mas aí foram criados os indicadores. Então, dentro da lei dos sinais, já se tinha a proposta de se fazer né, a comparabilidade, fazer valor agregado, etc. Então, o INEP fez uma discussão sobre isso, e aí propôs-se, então, foram criados o CPC, o IDD e o IGC. Não compete aqui eu discutir os indicadores, tem discussão específica sobre isso. Então, em 2007, tem duas grandes mudanças. Então, a criação dos indicadores e a inclusão dos cursos superiores de tecnologia. Então, esse eu acho também uma mudança importante nessa história do ENAD breve. Em 2008, mais ou menos, fica igual a 2007. Em 2009, o ENAD deixa de ser amostral e passa a ser censitário. Tá? As instituições elas tinham uma dificuldade muito grande de entender que, numa turma de 100 alunos aptos para fazer prova, 80 eram escolhidos e 20 não. 80 tinham obrigatoriedade e 20 não tinham. E, às vezes, elas tinham o mesmo curso oferecido em outro campus, com 100 alunos, e naquele a amostra gerava 50 obrigatórios e 50 não. Então, eu tinha uma dificuldade muito grande de entender, e acabou que, nesse movimento, o INEP decidiu fazer o ENAD censitário. Tá? Em 2009, também,
foram padronizadas, as provas discursivas elas tinham muita liberdade, não tinha o número de questões discursivas não estava padronizado, nem o formato. Então, também para facilitar em termos de logística, o INEP padronizou 2 questões discursivas na formação geral, 3 no componente específico. Então, a prova vai... Aí tem as áreas, e aí é onde se foram inseridas os cursos de tecnologia. Bom, em 2009, não foi um ano muito interessante, o INEP teve alguns problemas, as empresas eram contratadas via licitação. Em 2009, a empresa que ganhou foi uma empresa que nunca tinha aplicado o ENAD. E aí teve alguns problemas de aplicação, e aí o INEP decidiu que tinha que mudar esse modelo, que, na realidade, era melhor ele trazer para si a responsabilidade de elaboração das provas e não terceirizar isso. Então, a equipe do ENAD, né, lá, que era grande no INEP, tinha, me parece, umas 5 ou 7 pessoas, passou a ter uma grande responsabilidade, né? Criar uma metodologia de contratação de especialistas para cuidar dessas provas, e essas provas seriam feitas dentro do ambiente do próprio INEP. Então, eu digo que foi uma mudança grande, porque, quando era nas empresas, se trabalhava com a concepção de uma prova fechada, né, 10 questões de formação geral, 30 específica, etc., algumas especificidades, mas aqui a metodologia foi dado início à construção do banco de itens do ENAD, o que a gente chama do BNI-ENAD. Então, é uma mudança grande da concepção de modelo de prova para a concepção de banco de itens. É do macro para o micro. Quando eu faço isso, quando eu faço a concepção de prova, a banca inteira, elaborador e revisor, estava junto na mesma sala, olhando a prova inteira, opinando e fechando aquela prova e entregando aquele instrumento pronto, fechado. Agora, não. Agora, eu vou contratar especialista para fazer um item específico. Aqui, item é sinônimo de questão, uma questão, que ele não vai ver o resto. Ele não vai ver como é que aquele item vai se integrar com outros da prova. Então, a gente tem um problema. Quando eu começo a trabalhar com o banco de itens, eu preciso de ter algum instrumento que vai me possibilitar, ligar, pegar a produção dos especialistas, a produção individualizada, de uma certa quantidade de itens, de pessoas diferentes, e colocar isso e dar uma... vamos dizer assim, uma cara pedagógica para esse instrumento, para essa prova. Então, esse trabalho só podia ser feito a partir da elaboração de um instrumento muito importante, aí, que é uma matriz de referência, ou a gente chamava de matriz de prova, tá? Para poder balizar, para ela poder servir de fundamento teórico-metodológico para esse processo. Então, esse é o processo. Quantos minutos eu tenho? 600 segundos, tá bom. Então, tá bom. 10 minutos. Então, o processo, vamos dizer assim, em linhas gerais, que funciona dessa forma hoje, a primeira coisa que se faz é a composição das comissões assessoras de área e a comissão de formação geral. Então, todo ano, o INEP faz essa escolha, tem uns indicadores para chegar no convite aos especialistas, seleciona a equipe de elaboradores e revisores, então é feito por chamada pública, porque o Tribunal de Contas, os órgãos de controle começam a questionar por que é o indivíduo A que é chamado e não o indivíduo B. Então, o INEP se vê na obrigação de criar a chamada pública para contratar pessoas para poder elaborar a prova, né? Aí vem a capacitação das comissões assessoras e a capacitação das equipes de elaboradores e revisores. Então, que modelo é o melhor, adequado, capacitação? Então, eu vou falar daqui a pouquinho sobre ele. As comissões assessoras, elas têm 2 missões iniciais importantes: elaborar a portaria, que vai dar a orientação sobre o ENAD daquele ano, e elaborar a matriz de referência ou matriz de prova, que vai ser a baliza para fazer a encomenda dos itens.
Então, são feitas capacitações ou oficinas para esses elaboradores e revisores, para as comissões assessoras, se elabora a matriz, depois os itens são inseridos lá num sistema, no INEP, e aí tem revisões. O INEP criou uma comissão de assessoramento técnico, né, com especialistas em elaboração de itens de avaliação de larga escala, que dão esse tratamento, eu digo assim, recebe a pedra bruta e vão lapidando essa pedra, né, o item como pedra bruta, como a primeira ideia do elaborador, e vai fazendo as revisões, ele vai se lapidando até chegar à sua versão final. E aí, pronto, tem as revisões técnicas de forma, de língua portuguesa, uma revisão importantíssima, que é a de sensibilidade, ou revisão sensível, que, às vezes, o elaborador escolhe uma figura que pode ter algum problema, algum tipo de viés, ou ler um texto que algum grupo pode se sentir, né, desconfortável em relação àquela proposta. Então, tem um grupo que faz uma leitura só para se tem algo que pode causar algum tipo de constrangimento, ou está muito ideológico, e aí aquele item não deveria entrar na prova. Tá? Aí monta a prova, aplica, corrige discursiva, faz análise, elaboração e divulgação, um monte de questionário. Então, essa é a síntese. E aí, o que aconteceu, então, com essa mudança no INEP? Então, no terceiro ciclo, mudou-se muito. Mudou muito porque agora a concepção era o início da construção do BNI e ENAD, com o trabalho hercúleo da coordenação geral do ENAD lá. Então, a equipe de especialistas, eles foram se qualificando ao longo dos anos, né? Nós tivemos a professora Cleise, né, e eu trabalhei bastante com a equipe lá num trabalho de capacitação em termos conceituais, né, a respeito da proposta de avaliação, etc. E hoje a turma está aí, né, fazendo trabalhos belíssimos e cuidando sozinho desse gigante aí, que é o ENAD, por exemplo. Este ano é o ano em que a quantidade de provas é maior. E esse processo ele foi sofrendo mudanças ao longo dos anos. Eu marquei de amarelo aquilo que foi alterando de um ano para o outro. Então, o ENAD, por exemplo, em 2011, os ingressantes saíram e aí passaram a ter como participantes apenas os concluintes. Isso muda até a perspectiva de elaboração, porque, quando tinha ingressantes e concluintes, a gente tinha uma recomendação de alguns itens eram elaborados pensando num aluno de final de primeiro ano. Agora, a gente não precisava mais se preocupar. Então, essa mudança reflete no pedagógico, reflete na prova, nos tipos de questão, né? As capacitações elas começaram sendo presencialmente. Então, por exemplo, a primeira capacitação foi feita, aqui, quem conhece a Academia de Tênis aqui em Brasília, num grande auditório, 700 professores lá, talvez até alguém aqui tenha participado, e aí a gente fez isso, né, naquele grande grupo, fazendo uma capacitação para a elaboração de itens, etc., a equipe do ENAD falando da proposta, etc., e depois esse grupo era dividido e ia para salas que tinham computadores já montadas, né, e elaboravam presencialmente os itens. Então, assim, 2010 e 2011, os itens eram elaborados aqui mesmo. 2012, o sistema já foi aperfeiçoado e a elaboração já passou a ser à distância, né? E depois, em 2013, a capacitação também passou a ser à distância. Então, primeiro trazia a elaboração num grande grupo, depois a capacitação foi feita em pequenos grupos e depois ela passou a ser à distância. A gente só não abriu mão do trabalho com a comissão assessora de área. Então, a comissão assessora de área tem um papel extremamente importante. E a comissão assessora de área, que antes, se ela via a questão até 2009 não podia entrar na prova, hoje a comissão assessora de área é responsável pela escolha dos itens que vão compor a prova. Então, a comissão assessora de área ela é capacitada em termos da elaboração da matriz de referência, ela desenha,
né, a encomenda, como é que os itens vão compor, e depois ela faz a escolha dos itens que vão compor a prova. Tá? Então, a responsabilidade é imensa. Certo? Então, eu acho que dá para pular. Exatamente, 2013, a mudança grande que teve é que a capacitação de elaboradores e revisores passou a ser na modalidade EAD, usando o ambiente mudo. Né? O sistema, a segurança do sistema foi aumentada e as elaborações passam a ser feitas dentro de um sistema com controle rigoroso de acesso. Ok? Então, daí para frente, o ENAD, vamos dizer que até 2017, né, até esse ano, ele tem essa configuração. O processo segue aquela linha que eu tracei naquele slide no momento da mudança. Aí eu queria, assim, pontuar brevemente o trabalho de capacitação das comissões assessoras de área. Né? Esse trabalho ele é feito pela equipe do INEP e com a contratação de consultores. A equipe do INEP faz a capacitação em termos dos fundamentos, da questão legal, né? Como é que, da questão, inclusive, operacional, e a questão de fundamentação teórico-conceitual. Nós fazemos isso e trazendo para as comissões qual deve ser, do ponto de vista conceitual, o foco da avaliação do ENAD. O foco, como nós estamos falando de educação superior, é o perfil profissional desejado de formação. Então, a gente faz uma discussão profunda, né, detalhada, inclusive com oficina, a respeito de perfil profissional, de onde que eles vão buscar esses perfis profissionais, do conceito de competência, qual a diferença entre o conceito de competência e o conceito de habilidade, como é que a gente constrói instrumento para avaliação de desenvolvimento de competências e atingimento de perfil profissional. Então, esse é um trabalho, como eu falei, que é uma passagem rápida, né? Deixa eu só voltar. Obviamente, quando a gente faz a discussão acerca do perfil, a gente volta nas diretrizes curriculares nacionais e nos catálogos dos cursos de CST, né, Superior de Tecnologia, e faz um estudo sobre as DCNs e os catálogos e mostra para eles que tipo de perfil que se espera, de modo geral, na formação dos nossos estudantes de educação superior. A gente, depois, trabalha o conceito de competência, busca referência nas DCNs sobre as competências e desenvolve com eles uma metodologia de construção de uma matriz de referência. Seria uma matriz que poderia ser utilizada como suporte no curso superior, naquele curso, na área que eles estão representando. Aí, depois dessa matriz, a gente faz o recorte para que a gente chama a matriz de prova. A gente trabalha numa perspectiva macro, aí, com isso, eles ficam com uma visão, constroem um instrumento que dá uma visão global, né, do curso em que eles atuam, né, utilizando referenciais conceituais bem estabelecidos. Primeiro, eles trabalham, então, com o foco, com o perfil. Então, qual o perfil geral a ser alcançado, quais são as características que compõem esse perfil. Depois, a gente vai para as competências, quais competências serão avaliadas, quais que contribuem para o alcance das características do perfil, e aí descemos para o nível dos objetos de conhecimento. Então, quais são os objetos de conhecimento que darão suporte à avaliação do desenvolvimento dessas competências, né? E aí vão para os exemplos de atividades avaliativas, que são os itens. Como elaborar itens que avaliam o desenvolvimento de competências que contribuem para um determinado alcance de um perfil profissional. Então, esse é o trabalho que a gente faz. Daí a gente trabalha com eles, todas as áreas constroem uma matriz mais ou menos nesse estilo. Na primeira coluna coloca as características de perfil, depois
lá naquela segunda linha ali, que nos R são as competências, a gente faz a discussão sobre competências técnicas e transversais, se tem alguma competência transversal que é passível de avaliação ou não, né? Aí eles que vão fazer as escolhas, e os OC são os objetos de conhecimento. A gente diz que é uma matriz tridimensional, perfil, competências e objetos de conhecimento. E essa matriz é ali em cada cruzamento aqui, ó, de uma característica de perfil com um recurso, no cruzamento dessas células é que vão ser elaboradas as questões. Então, por exemplo, naquele cruzamento do característica de perfil 2, competência 5, eles vão encomendar uma questão que avalia o desenvolvimento da competência 5, que contribui para o alcance da característica de perfil 2, utilizando como objeto de conhecimento os objetos 2 e 3, que vão estar listados, né, numa matriz lá. Então, essa é a metodologia. E aí vem o trabalho de construção de itens, né, um grande desafio, né? De fato, ó, construir instrumentos para avaliar processos de desenvolvimento de competências em diferentes trajetórias de formação acadêmica e profissional e em diversos contextos é um desafio enorme. Então, não é fácil, né? Quando a gente trazia os elaboradores e revisores para a capacitação presencial, já era difícil, né? Fazer isso na modalidade EAD introduziu mais uma dificuldade, mas a gente tem conseguido. As provas, a gente pode dizer que tem melhorado, né, ano a ano, né? Então, exemplo, as provas têm uma qualidade, inclusive visual, realmente muito bonita, né? Isso aí naquela época lá do Avatar, né? Uma questão lá na fonoaudiologia, utilizando o filme, etc. Então, a gente pede à turma para pôr a criatividade em ação, né, no processo de elaboração, né? Isso. Então, resumindo, como é que é o processo, já finalizando, ó. Elaboração, então, dentro do sistema, tem um bate-bola entre elaborador e revisor. Quando isso se finaliza, esse item vai para a revisão técnico-pedagógica de especialistas da área. Passou essa revisão, aí tem a comissão chega, lê os itens e aí ela faz uma revisão e faz uma escolha. Depois tem uma revisão linguística, né? Todo processo desse tem que ter revisão linguística. Aí tem a revisão dessa comissão de assessoramento técnico, tá? Parece assim que é cartesiano desse jeito, né? Está mais ou menos estruturado assim, às vezes funciona assim, às vezes uma coisa acontece antes da outra, tá? Principalmente num ano como esse, que é muito grande. E aí tem essa comissão de assessoramento técnico, e aí tem a revisão final do INEP, sob a responsabilidade aí da coordenação geral do ENAD, e aí pronto, o item passou por todas essas fases, está aprovado, ele é inserido no banco, e ele pode, então, fazer parte da prova daquele ano ou de outros anos aí para frente. Por isso que é um banco, certo? Considerações finais, prometo, é o último slide, né? Não é o penúltimo. Então, capacitação das comissões assessoras ela é fundamental para a consolidação e efetivação dos pressupostos do exame. A gente tem visto que não dá para abrir mão dessa etapa, né? Essa etapa é fundamental, até porque a rotatividade dos membros, a necessidade de alinhamento de conceitos, procedimentos, né? Essas coisas vão evoluindo, vão mudando, né? E é complexo, né? O processo de avaliação de perfil ele é complexo, então às vezes a gente diz, água mole em pedra dura, tanto bate até que acaba a água, né? Mas a gente tem que, de fato, às vezes uma pessoa já participou da capacitação e ela participa 3 anos depois da mesma capacitação e diz para a gente, olha, como eu aprendi, né, dessa vez mais do que da outra vez, ou como dessa vez muito mais coisas foram acrescidas ao meu processo de aprendizagem sobre a elaboração de itens do que do outro. Agora, sobre a prova, né, nós temos questionamentos, né, todos temos, ainda bem, né, isso que nos move todo dia, né, na área docente, é isso que nos faz. Todo dia a gente tem desafios diferentes, então, as limitações trazidas pelo modelo do prova, o ENAD digital seria uma boa alternativa. A gente já começou em 2015, 2016, o INEP já discutiu um pouco, né, a gente já trabalhou um pouco
numa discussão sobre fazer um teste, e a ideia era pegar duas áreas bem, né, música, né, e fisioterapia, né, acho que foram as duas áreas que a gente pegou para fazer um primeiro teste de uma aplicação do ENAD no computador. Seria o E-ENAD, ou E2 ENAD, já que vai repetir o E, não sou matemático, E ao quadrado, né, alguma coisa assim. Né, então, será que isso vai introduzir de novas propostas de elementos de avaliação? As limitações trazidas pela metodologia usada para análise, a gente usa só a teoria clássica, porque o modelo é construído da forma em que a TRI não está adequada, né, para ser utilizada. Então, assim, o uso da TRI poderia contribuir no ENAD? Certamente, se a gente começasse a usar blocos incompletos, um BIB, a gente poderia abranger mais, né, a matriz. Então, a gente precisa discutir isso. É viável, quer dizer, aí nós estamos falando de educação superior, não estou falando, são mais de 100 áreas, são, né, avaliadas, quantidade de alunos muito diferentes de uma área para outra, etc. Pode ser que em uma área seja viável, em outra não. Por que não usar, então, nas que são? A formação geral tem cumprido bem o seu papel? A formação geral está colocada lá dentro da própria lei dos sinais, ela, né, tem objetivos específicos. Será que, depois que a gente passou a utilizar a nota do Enem, tirou o ingressante, será que a gente não poderia pegar essas 10 questões e jogar para o conhecimento específico e fazer abranger um pouco mais, dar um pouco mais de abrangência à prova? Então, é uma coisa que a gente precisa discutir. E os múltiplos usos dos indicadores, avaliação, então a gente sabe também que os indicadores, o CPC, por exemplo, foi criado com uma finalidade, né, até para reduzir a quantidade de avaliações em loco, etc., e hoje ele tem múltiplos usos, né, até para regulação. Os relatórios são riquíssimos, eu posso falar do ponto de vista, eu atuei como pró-reitor de graduação na UNB durante 4 anos, de 2013 para 2016, e a gente, de fato, fazia bom uso desses relatórios. Então, os relatórios, fazia reunião com as áreas, então, tanto os relatórios da avaliação em loco, quanto os relatórios do ENAD. Então, tem relatórios fantásticos aí produzidos, e que as instituições que, de fato, querem se apropriar, né, dessas informações para poder fazer redirecionamentos, aquelas que querem, elas fazem, de fato. Né? Então, acho que são muito importantes os relatórios que estão aí, né, sendo... Então, o último slide é isso. Né? Então, estamos em momento de outra mudança. Né? Qual será? Desculpa aí avançar no horário um pouquinho. Obrigado, professor Mauro. Enquanto o professor Mauro contava que essa trajetória, digamos, histórica aqui do ENAD, eu lembrei de muitas outras histórias que a gente pode deixar para o cafezinho aqui, né? A turma já está até ali olhando cada coisa nessa construção, desde... Né, eu tinha falado da infraestrutura física, a gente disputava tomada a tapa no BNI no início, né? Porque eram várias diretorias num espaço pequeno. Você vê que a estrutura hoje, né, uma estrutura muito interessante que garante um trabalho com bastante conforto e qualidade. Muito bem, estou fazendo aqui um meio... A professora Claudete Vendramini, então, vai fazer a sua apresentação agora. Por favor, professora. Enquanto eles colocam a apresentação, que já está lá, então, eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer o convite feito pela professora Maria Ângela, diretora da DAIS, pela professora Aline, pelo Webster, que também é da DAIS, e colocar que eu tenho, né, muita satisfação, muito orgulho de também compartilhar aqui a mesa com o professor Mauro e o professor Dalton. A minha apresentação é mais no sentido de
mostrar a complexidade que é avaliar a educação superior, e principalmente num país como o nosso. E o quanto que esta avaliação e esta complexidade, né, que está por trás dificulta, inclusive, né, a busca aí da confiabilidade, da validade do ENAD e dos outros indicadores que estão associados a essa avaliação educacional. Então, o meu nome é professora Claudete Vendramini, eu sou da Universidade de São Francisco, tenho trabalhado há muito tempo em programas de avaliação, principalmente num programa de avaliação discente da universidade, construindo provas equalizadas, a prova do ENAD. Já participei como multiplicadora dos avaliadores aqui na INEP, faço parte da comissão técnica de acompanhamento da avaliação da educação superior, e é um trabalho muito prazeroso. A gente faz com muito gosto, com muito amor, com muita vontade de ajudar a melhorar a qualidade, né, da educação superior no Brasil. Então, vou começar exatamente com essa provocação. Então, os meus slides, as minhas, né, a condução que eu dei, até para poder extrair de toda essa complexidade o que a gente tem que focar para poder buscar, cada vez mais, construir indicadores, com cada um deles com um objetivo diferente, indicadores que realmente meçam a qualidade dos sistemas, das instituições e dos programas de educação superior. Então, são complexas as transformações todas na sociedade, do aluno, das instituições, né, e são muito rápidas. Então, a dificuldade, principalmente num processo de avaliação como o nosso, acompanhar a velocidade com que, né, todas essas modificações têm ocorrido, hoje é um desafio muito grande, né? Essas mudanças, anteriormente, elas não eram tão rápidas como são hoje. Então, isso também dificulta. Nós temos esse desafio, que é acompanhar realmente essas mudanças, né, tanto no mundo do trabalho, dos saberes, e que ocorrem tanto nas instituições quanto nos estudantes. Eu coloco aqui, não contrastando um lado como o outro, mas os diferentes tipos que nós temos aí de instituições, né? Nós temos hoje tanto as pequenas instituições de ensino superior, locais, quanto as grandes universidades, inclusive com filiais no estrangeiro, com um número grande de unidades, né, que são envolvidas. Tem currículos que ainda são voltados para profissionais mais tradicionais, e tem os currículos voltados a essas demandas específicas dos novos profissionais, e que também têm tido uma mudança rápida e é muito flexível. Instituições privadas, tanto pequenas quanto grandes, instituições públicas, cada uma delas também com as suas características, de unidades de estudantes, de professores. E, pensando nos estudantes, nós temos aí, eu até trouxe esse diagrama de gerações, né? Os estudantes da geração, tanto as anteriores quanto a X, a Y e a Z, que têm mudado o perfil do nosso estudante, e que também eu tenho que pensar na forma de chegar até esse estudante, até essa universidade, né, para poder avaliar corretamente. Então, eu tenho aí um conjunto de variáveis, né, envolvidas em todo o processo, que realmente torna esta avaliação uma tarefa difícil e complexa. Então, muitas vezes, as pessoas pedem, né, um indicador para avaliar a educação. É muito difícil. Nós temos que pensar todas as variáveis que são envolvidas. E cada um dos indicadores tem um propósito diferente. Então, o conjunto de indicadores vai me ajudar a entender um perfil geral. Mas eu não posso pensar em criticar um ou outro. Cada um tem um objetivo, um conjunto de variáveis e uma meta que eu tenho que alcançar. Aí, sim, eu tenho que pensar em toda a estrutura que está por trás para atender o objetivo de cada um dos indicadores e o quanto que esses indicadores contribuirão para o geral. Então, são necessárias, é lógico, uma avaliação em larga escala, porque, num país como o nosso, né, e diante de toda a situação, há essa necessidade. E aí eu tenho que, realmente, essas políticas públicas educacionais, a todo esse cenário, ela tem que ser sendo ajustada. Então, não é nada estanque, nada
né, que fique preso no tempo. Eu tenho que sempre... É um processo que tem que ir evoluindo. Então, essas políticas que sempre, desde o propósito lá inicial, que é melhorar a qualidade da educação superior, orientar a expansão de ofertas de vagas, e tudo isso com qualidade, aumentar a eficácia das instituições, aumentar a qualidade do ensino e chegar lá no estudante, para que o estudante realmente aproveite e atenda às necessidades do nosso mercado. Então, veja que eu coloquei o mesmo gráfico que o professor Mauro colocou, mas pensando que toda a evolução que tem na educação, também a avaliação educacional, avaliação institucional, avaliação educacional como um todo tem que acompanhar. Então, aí voltando, e eu para fazer o link até com tudo, né, que nós estamos falando e pensando no ENAD, então, lá em 2004, quando o ENAS, né, quando o SINAES foi instituído, então, nós temos aí os 3 polos que o professor Mauro já colocou, que é os 3 polos, os 3 elementos que eu preciso considerar: avaliar a instituição, avaliar os cursos e avaliar o desempenho dos estudantes. E aqui o Brasil, pensando, então, quantas variáveis? A instituição tem as variáveis e as características que eu quero avaliar, mas pensando nessa complexidade que é o Brasil, e, inclusive, nas diferenças regionais, que cada uma tem as suas características. Mas é um programa de avaliação que avalia o todo. Então, eu faço, né, são indicadores que estão avaliando o todo. Então, como analisar e representar tudo isso em cada um dos indicadores? Os cursos de graduação dentro dessas instituições. Então, também cada um dos cursos com as suas especificidades e que também estão distribuídos aí e atendem às demandas e às necessidades de cada uma das regiões. E aí o estudante que estão dentro desses cursos dessas instituições e que eu tenho que chegar. Então, o conjunto de variáveis em cada uma das instâncias, e aí o professor Dalton, na apresentação dele, vai falar um pouquinho de algum, né, do método a ser utilizado, um dos métodos que pode ser utilizado, é exatamente pensando o que é a instituição, o que é o curso, o que é a região, quais são as variáveis que implicam no desempenho do estudante, né? O que está ali envolvido e que eu preciso considerar no indicador A, no indicador B, no indicador C, para poder atingir esse objetivo. Aqui, até, eu estou trazendo aqui alguns PowerPoints, algumas telas, que são, inclusive, de professores que, na minha instituição, trabalham a questão da avaliação, pensando em melhorar a qualidade de ensino na sala de aula, aproveitando tudo que esses relatórios, inclusive as capacitações que a INEP tem feito, né, e que a DAES tem feito. Então, essas capacitações, inclusive, que o professor Mauro colocou, porque tem professores da minha instituição, assim como tem professores de muitas instituições aqui presentes, que estão lá no banco de professores que elaboram itens. E eles estão participando de todo o processo. Então, é importante, primeiro, para avaliar, que é o primeiro ponto, é entender o que cada um dos índices mede. O que e qual é a proposta de cada um dos índices para avaliar a qualidade como um todo. Então, neste gráfico aqui, eu sei que, né, tem algumas coisas pequenas, não vai dar para ver, aí depois vocês podem acompanhar, mas eu quis apenas mostrar aqui que eu tenho um índice, por exemplo, um índice geral de curso, mas aqui eu envolvo dados de graduação, dados de pós-graduação, tem um outro que é o conceito preliminar, que está associado com os outros indicadores, eu tenho o cálculo através de parâmetros aqui, que estão envolvidos com o estudante, que estão envolvidos com a instituição. Tem o ENAD, que é o conceito ENAD, o desempenho do aluno no ENAD, no ENEM. Então, veja a complexidade, né, e o conjunto de indicadores, e todos para medir a qualidade da educação. E o quanto que esta instituição está contribuindo na sala de aula. Pensando nesses indicadores e falando do ENAD, na própria portaria, né, a portaria de 2007, eu coloquei, então, se eu vou avaliar o que está na sala de aula, então eu tenho que pensar, e aí o professor Mauro também colocou, no que está no objetivo geral do desempenho do estudante, que está atrelado aos conteúdos das diretrizes curriculares de cada curso, às habilidades e competências acadêmicas, e que precisa de uma atualização permanente, aos conhecimentos sobre a realidade, ao conhecimento específico. Aqui está, né, na portaria. Agora,
construir a prova, quando eu falo em conteúdos programáticos das diretrizes curriculares. Vocês, né, o professor Mauro também colocou a complexidade que é para construir uma matriz de referência para poder orientar a construção da prova. Então, não é fácil, né? E é um trabalho baseado nas diretrizes que eu vou chegar lá no meu processo de avaliação. Competências e habilidades. Então, para responder uma questão de uma prova ou para a competência profissional para o profissional, eu não preciso de uma habilidade. Eu tenho um conjunto de habilidades que são internamente, né, que se pretende desenvolver, e ele tem que estar competente para realizar várias tarefas ali da área dele, e que são diferentes competências. Então, fazer uma matriz fechada numa prova, pensando em avaliar esse todo, não é fácil. Aqui eu coloco também mais alguns pensando agora no perfil, pensando no ENAD e no perfil do estudante. Quando eu vou traçar o perfil do estudante pelas diretrizes curriculares e pensar na prova do ENAD, eu também tenho que pensar no meu mercado de trabalho. Então, o que é o meu mercado de trabalho? O que é a sociedade? O que aquela área está exigindo? Então, aqui eu tenho um perfil que tem que ser pensado em todo esse conjunto. Então, quando eu tenho... Aqui também é construída, inclusive, com alguns, né, pelos coordenadores de curso, pelos diretores de unidade lá da São Francisco, e que trabalham isso em sala de aula, pensando junto com as diretrizes curriculares, e como que ele vai chegar na sala de aula, por meio das disciplinas, para poder trabalhar, né, essas necessidades, que não são só necessidades das diretrizes, mas que estão atendendo aos conselhos de classe, aos concursos, ao perfil do mercado de trabalho. Senão, a instituição ela morre. Ela tem que ter a qualidade para trabalhar com tudo isso, para que ela possa formar um profissional bem-sucedido. Então, aqui, pensando neste geral. Então, essas diretrizes, né, que são aí trabalhadas pelas comissões, e que eu tenho que trabalhar com essas competências, com esses conhecimentos e com esses saberes, eu tenho que ser expressa, né, numa prova que tem 40 questões. Então, é lógico que o número é pequeno para avaliar toda essa complexidade e tudo que está envolvido. Mas, nesta medida, ela alguma coisa avalia. E tem o que está avaliando a prova. Então, aí, o mais importante é extrair o que cada prova realmente está medindo. E, associada a outros indicadores e outras medidas, ter essa avaliação mais geral. Dificilmente nós vamos conseguir um indicador para medir tudo no mesmo indicador. Eu posso pensar pensando aí estatisticamente, eu sou da área da estatística, pensando em cada indicador o quanto ele está contribuindo para uma variável final, que seria a qualidade geral. Mas cada um dos indicadores tem uma contribuição e uma parcela no todo, né? Então, é nesse sentido que eu tenho que olhar. A competência ou habilidade, eu coloquei mais a competência, pensando na competência profissional, e que está lá nas diretrizes curriculares, eu não observo diretamente. Então, também eu preciso inferir. Mas, numa prova, o quanto que eu consigo inferir sobre as competências dos profissionais? Então, esse é o desafio grande quando se faz a prova. Então, fica até difícil você sugerir um indicador ou alguma coisa muito pontual, porque envolve um trabalho muito minucioso, né, e de profissionais de cada área, com cada conhecimento, e é um trabalho em equipe, não é um trabalho individual. Consiga medir em 10, senão eu vou ter que fazer uma prova em 20, mas se eu quero 10, eu tenho que selecionar e sintetizar muito objetivamente e claramente o que aquelas 10 questões estão avaliando. Porque, se eu tenho isso muito claro e explícito, o método que eu vou usar estatístico depois para analisar fica mais fácil. Porque a estatística ela é riquíssima em termos de métodos. Ela tem que estar associada a uma avaliação qualitativa, ela não pode ser só quantitativa. Ela tem que trabalhar junto com a qualitativa. Tem várias limitações de tamanho, financeiro, de diversidade, mas eu tenho que, de alguma forma, se eu quero medir em 10 questões, o que é possível medir nas 10 questões? O que disto eu consigo de mais importante que tem que estar no profissional de hoje e que eu quero expressar ali? E aí, cada item, eu vou ter que, realmente, na matriz, fazer o link do conhecimento lá que ele fez
conhecimento, objeto do conhecimento, esta mede isto que está aqui, esta mede isso que está aqui. Então, com essas 10 questões, eu medi isto. Então, nesta prova, eu consegui medir isto. E tem que ser objetivo assim, né? A objetividade e a clareza é na explicitação do que aqueles 10 itens vai medir, no que o IDD vai medir, no que, né? E cada um dos indicadores vai medir. Muito bem. Então, eu fui trazendo, e aí eu trouxe também um pouquinho aqui do componente específico, pensando até nas engenharias, porque as engenharias têm as 30 questões, das 30 questões ainda é dividido na parte geral do engenheiro, e depois da parte geral do engenheiro tem a parte do componente específico, que ainda são especificidades de uma engenharia, por exemplo, civil, que está dentro de um grupo. Então, tudo isso também eu vou ter que pensar da mesma forma. O que o engenheiro precisa para que realmente seja medido, naquelas 30 questões, o conhecimento e alguns desses itens que estão aí. Então, na verdade, eu só coloquei para trazer mesmo, né, quais as competências, projetar, conduzir, conceber, o que de cada uma dessas variáveis, dessas características, eu consigo medir no item. E isso tem que estar dentro daquela matriz de referência lá. Aqui, colocando que, além de tudo isso, tem os conteúdos básicos, né, que vai ser avaliado dentro de cada área como referencial. Então, aí vem os métodos de interpretação. Quando eu falo em elaborar uma prova, já pensando, então, que eu tenho, e para mim está claro o que esse indicador vai medir. No caso do ENAD, é que a prova do ENAD vai medir. Eu posso ali fazer as várias interpretações, não só da prova, mas no contexto da avaliação educacional. Eu coloquei aí a psicologia, a psicometria tem muito a contribuir, tanto com as teorias de inteligência que está por trás, né, de todo o processo, quanto na psicometria, tudo que tem para orientar a construção de provas, né? Provas psicométricas e que possa expressar, ou que eu esteja me referenciando à norma, ao critério, ao conteúdo. Então, veja, quando eu coloco uma referência à norma, que é, no caso, aí, o que é utilizado, que eu estou comparando o resultado do indivíduo com um grupo de referência. Então, como já foi falado aqui, é relativo àquele grupo. Mas eu posso também, pensando na referência ao conteúdo, eu sei que o meu conjunto de problemas e de situações vai ser uma amostra, tem que ser uma amostra representativa daquilo que eu quero medir, daquele domínio que eu quero medir, né? Então, por isso que eu tenho batido que o objetivo, né, de cada uma das medidas e cada uma das questões, dos itens, do grupo de questões, tem que estar muito claro e definido para que depois eu possa fazer as análises dos resultados. Então, a avaliabilidade e a confiabilidade no caso da prova do ENAD. Ela só vai ser válida, né, para medir quando ela mede aquilo que realmente pretende medir. Está aí outra vez. O que eu pretendo medir? Né? Tudo não dá para medir, mas eu tenho que focar o que cada uma das provas vai medir de geral que está de conhecimento específico de cada uma da área. A validade só tem sentido em relação a esse objetivo que é definido. Então, se eu não tenho objetivo bem definido, eu não vou ter validade, provavelmente, do meu instrumento, porque ele pode ser válido, inclusive, para medir outra coisa e não aquilo que eu pretendia. Então, eu preciso ver se realmente ele é válido para medir o que eu pretendo medir. Aí a importância de estar bem claro o que ela vai medir. E ela é confiável quando os próprios resultados, se eles merecem criatividade, não só na elaboração, para atingir um objetivo, foi bem construída, mas também depois na própria correção, né? E aí vem todo o trabalho, no caso das discursivas, inclusive, de avaliação. Bom, então, quando eu penso em ou num método ou do outro, nessa construção de prova, com esta configuração, que é um sistema referenciado à norma, que é utilizado, pensando que eu tenho uma média como representante do desempenho, já foi falado ontem, que tem, né, no caso da distribuição normal, e que tem toda a metodologia ali, e que é uma medida de progresso médio do estudante, que é o que a gente, lá nos sinais, em 2004, era proposta, de verificar o valor agregado. Hoje, a gente não consegue mais medir isso, né? Da maneira como ele está instituído, não é mais possível verificar o que foi agregado ao conhecimento do aluno pela instituição. Porque
os meus ingressantes não são os mesmos? Ou por quê? O que o Enem mede, que é uma nota, né, associada ao ingressante, ela está medindo não a mesma coisa que o ENAD mede, ela mede outra coisa. Então, eu não consigo pensar aqui no valor agregado, eu tenho que pensar em outras saídas. E aí eu vou colocar algumas propostas lá no final, pensando aí em alimentar os estudos futuros. Então, para essas comparações, veja aqui a diversidade. Eu tenho o perfil do estudante ao entrar na instituição, que eu quero comparar ao perfil do estudante que ele saiu. Como é que ele transitou de lá para cá? E, dependendo da área, também existe uma diversidade muito grande. Algumas áreas, o próprio aluno já entra com algum conhecimento. Às vezes, até muito mais conhecimento, e a própria instituição não agrega tanto. Mas isso é ruim? Não. Depende de como ele entrou. Mas ela precisa agregar. Então, não necessariamente aquela que agrega mais é a mais importante, depende do nível do aluno. Mas eu tenho que chegar num patamar de um profissional competente, com determinadas características, e aí eu tenho que chegar. Que é o que a gente chama aí dos pontos de corte, do que não é possível e de onde eu quero chegar. Algumas instituições vão agregar muito mais, outras muito menos, dependendo das próprias características. O nível socioeconômico pesa muito nesse sistema, né? O conhecimento que o estudante tinha no início do curso, que eu acabei de falar, e no final do curso, as habilidades e competências que ele já tem iniciais, e as habilidades e competências que foram, as habilidades que foram desenvolvidas, as competências que foram adquiridas no percurso dele acadêmico. Entra todo um processo de ensino-aprendizagem para poder sair de lá e aqui, e aí vem a qualidade realmente daquilo que eu quero medir, para poder ter, né, agregar e chegar num profissional com boas qualidades. Então, o número reduzido de itens é uma das limitações, mas eu posso pensar aí, a sugestão é delimitar o que aquele número de itens vai medir e se ele atende ao propósito daquilo que eu quero medir. Senão, incluir outros indicadores que possam complementar para chegar, né, naquilo que eu quero medir. Um delineamento que aí está transversal. Eu estou pensando no tempo, o desempenho do aluno daquele tempo. Eu preciso pensar nesse estudante pensando numa evolução, numa coorte, e não no momento só transversal. O exame que avalia os ingressantes hoje, Enem, não é o mesmo que avalia os concluintes, porque os propósitos são diferentes. O Enem está mais voltado às habilidades, né? E o ENAD mais os conhecimentos específicos. Mede habilidades também algumas, porque quando ele vai trabalhar com conhecimento específico, vai ler a questão, vai resolver a questão, também ele precisa utilizar-se das habilidades que ele tem, né? E tudo isso vai num processo multivariado e multidimensional. Não é mais no univariado, no transversal, no momentâneo, com coisas mais complexo. E aí a estatística, os métodos de análise, já tem que pensar em englobar esses métodos multivariados e métodos multidimensionais, para poder englobar tudo num indicador final que se deseja. Não é fácil. O ciclo que já foi comentado aqui, e até porque hoje, na própria evolução, nós temos não só os cursos de graduação, que são de 4 anos, cursos com 5 anos, cursos com menos do que 5 anos, os tecnólogos, que são 2 anos. Então, se eu quero pensar nesta evolução, o tecnólogo, por blocos, talvez tenha que ser medido quase todo ano. Porque, se eu penso no ingressante e no concluinte, eu acho que não tem que eliminar o Enem. O Enem é uma variável importante, é um indicador importante, mas o papel dele é diferente do ingressante, da maneira que era avaliado pelo ENAD, né? Mas cada uma dessas medidas tem a sua importância dentro do total, né? Então, é isso que tem que realmente ver dentro da possibilidade, e nos sinais que foi lá instituído em 2004, como agora atender às necessidades, que é importante e tem que ser atendidas, né? Eu não posso simplesmente esquecê-las. Então, há uma necessidade agora de pensar nesse ciclo de 3 anos, né? Então, como vai ser dentro deste ciclo de 3 anos, o que abarcar em cada um dos anos que vai, né? Quais cursos realmente incluir? Tenho tempo ainda? Estou quase. Então, aqui eu fiz uma figurinha um pouquinho aí, né,
complexa, é para mostrar essa complexidade mesmo da avaliação, né? Porque eu tenho uma régua ali, e esta régua também foi aí lá pelo grupo nosso, uma professora que, na verdade, foi a nossa pró-reitora, que ela pensou em expressar aí a questão da TRI, né, pensando na habilidade que o indivíduo tem, acertando o mesmo número de questões, mas se ele tem habilidades diferentes, o número de questões que ele analisa, ele pode ser menos hábil e analisar 5 questões, ser mais hábil, acertar as mesmas 5 questões, tirou 5 na prova, só que a habilidade dele é diferente. E eu preciso disso também. Eu não quero avaliar apenas o resultado que ele teve, acerto e erro na prova. Mas é uma medida, né? Então, veja que aqui eu estou comparando, porque é uma probabilidade que ele tem de acertar, dado que ele tem uma habilidade, um nível de habilidade conhecido. Além dessa complexidade toda, a questão do ingressante e o concluinte, que, no que tem, não está atendendo, porque essa mais 3, do jeito que nós fazemos, hoje não é possível. Então, aí é um desafio também de como mudar essa sequência em função das características de cada grupo de cursos para poder atender aquilo que se propõe a medir. Ali, o conhecimento, eu coloquei uma figura pensando em todos os mecanismos que tem dentro de cada indivíduo, que é diferente e que vai reagir de uma forma diferente ao processo de ensino-aprendizagem, e essa complexidade de eu construir aqui uma prova, que é uma prova de múltipla escolha, com poucos itens. Então, fica difícil você dar uma proposta fechada, mas, sim, a esse incentivo de se trabalhar em cima dessas necessidades para poder construir pontes que possa cada vez mais medir com um número menor de erros. E isso a estatística me ensinou muito, né? A estatística trabalha com todas as áreas, mas eu preciso primeiro saber o que eu quero, quais as variáveis que caracterizam aquilo que eu quero, e, quando eu tenho essas variáveis, qual é o método correto de medir, ou cada uma, ou um conjunto delas, e aí usar o método adequado. Se eu não faço um processo de planejamento bem adequado, não tem análise final que dê conta. Uma coleta bem feita, um planejamento bem feito, uma clareza quanto àquilo que você quer, não tem método estatístico e nem relatório que dê jeito, porque pode induzir, inclusive, a erros. Então, é muita, numa figura pequena, complexidade de como medir. Eu coloquei a régua como quantitativo, mas eu tenho também trabalhar algumas, né, as variáveis qualitativas, a metodologia qualitativa para entender um pouquinho em algumas especificidades. Eu penso a especificidade qualitativa ali. Cada instituição pode trabalhar com as características que foram detectadas numa avaliação em larga escala, num relatório geral, e aí trazer para dela, e aí pensar qualitativamente o que está por trás, né? E o que está contribuindo, o que poderia contribuir para melhorar a qualidade daquele aluno dentro daquela instituição particular. Então, é isso que é importante. Então, essa complexidade toda, aí eu trago algumas propostas metodológicas, no geral, porque eu não quis trazer nada muito fechado, porque envolve trabalho em equipe de especialistas, né, de cada uma das áreas, envolve pessoas, eu digo sempre que na educação, além de conhecimento, além de técnica, de cada um tem que ter paixão. Na educação, se você não está pensando na qualidade, não quiser fazer isso com vontade e com paixão, com amor àquilo que você está fazendo, não leva a lugar nenhum, porque a gente tem que ter garra, né? E muita garra. E aí eu coloquei ali modelos unidimensionais, talvez em algumas situações particulares. Hoje eu trabalharia mais com modelos multidimensionais da TRI. As provas equalizadas, em alguns momentos, eu acredito que a gente poderia, sim, trabalhar com equalização de provas para poder fazer comparações entre grupos. O estabelecimento de níveis de corte, que a gente chama lá na TRI de Standard Settings. Então, eu tenho que ter algum estabelecimento, porque também, quando nós falamos em absoluto e relativo, eu não posso dizer que eu tenho o padrão de comparação, e isso, se eu estou num nível muito baixo, eu tenho aqui o meu ponto de corte não pode estar lá embaixo, ele tem que estar lá em cima. Então, tem técnicas para fazer tudo isso. Os modelos multidimensionais da TRI, considerando, inclusive, essas várias habilidades, né, que são exigidas na solução de um problema e as várias competências que aí se quer medir,
pelas situações problemas, um modelo hierárquico multinível, que é uma análise que eu incluo as variáveis preditoras do desempenho, né? E aí, mesmo dos indicadores, eu posso pensar tanto nos indicadores que entra, mas, quando eu penso no modelo hierárquico, o que da instituição realmente? Quais variáveis eu vou medir? Que indicadores eu vou medir? Dentro da instituição tem os cursos. Quais? Dentro dos cursos tem os estudantes. E aí? Quais dessas variáveis realmente contribuem para o desempenho do estudante? Então, no modelo hierárquico, que a gente consegue chegar, eu acho que isso que o Dalton vai colocar um pouquinho, vou deixar para ele falar, que é exatamente essa contribuição, o que realmente contribui para o desempenho do aluno e para a qualidade. E um último aí, que, na minha opinião, é muito importante, deveria ser feito, é fazer estudos com coortes de estudantes. Pegar um determinado conjunto, não precisa ser, porque aí tem técnicas estatísticas para se escolher amostras que sejam representativas, né, e daquilo que se quer, mas acompanhar esses estudantes no tempo. Anualmente, binualmente, mas realmente ter uma coorte aí por área, por região, teria que pensar em quais formas seriam possíveis. Que muitos dos problemas, eu acho que foram colocados, tanto na fala de hoje de manhã, professor Thomas, eu acho que trabalhando com as coortes, pensando nos diferentes indicadores, é possível. Possível é, mas envolve um trabalho muito pesado, muito complexo e de grupo, nacionais, internacionais, técnicos de várias áreas, o professor da sala de aula, o especialista daquela área. Então, é que já tem sido feito, e muito bem feito, no meu ponto de vista, hoje, pela INEP, pela DAIS, em todos os trabalhos que são feitos. É esse envolvimento até chegar lá na instituição. Então, agradeço muito e espero ter contribuído, pelo menos, com mais algumas indagações aí para a gente poder buscar aí a qualidade, a confiabilidade e a validade dos instrumentos que são construídos. Obrigada. Muito obrigado, professora Claudete. Agora passamos ao professor Dalton. Por favor, pode ser. Fiz um linkzinho. Bom, já um bom dia, boa tarde, né, pelo horário. Na realidade, eu vou continuar, então, a conversa da Claudete, né, porque no último slide dela parece que tinha sido combinado. Eu não combinei com ela, mas realmente foi muito interessante. Eu vou mudar bem a conversa aqui agora, né, da minha formação bem quantitativa, matemática, estatística. Então, aquilo que a professora Claudete falou lá, e também o professor Mauro comentou sobre essa TRI, que eles já falaram aí, né? E depois a professora Claudete falou também da questão de modelo multinível, modelo hierárquico. Então, eu vou tomar a liberdade de tentar mostrar um pouquinho para vocês, pelo menos a introdução, do que são esses modelos, essas teorias, né, matemática e estatística, bem relacionadas aí com a psicometria, que elas podem ser bastante úteis para a avaliação da educação superior. Então, aí eu levanto o problema, procuro dar, né, a ideia dessas teorias, e aí depois ficamos à vontade aí para discutir como que elas podem, né, devem ser utilizadas. Ok? É aqui que é isso? Aqui? E dele. Aí. Então, veja bem, estou partindo do princípio, então, nosso interesse na avaliação em larga escala. Nós estamos interessados, por exemplo, né, falou muito aqui, medir o desempenho, proficiência. Então, vou chamar tudo de proficiência, mas isso vai ser, esse termo proficiência vai ser bastante amplo, vocês vão ver um pouco para frente. Então, eu vou fazer duas coisas. Uma coisa é medir isso que nós estamos chamando aqui de proficiência, e depois entender ou explicar essa medida de proficiência que a gente conseguiu desenvolver. Está claro? Então, essa que é a brincadeira. Então, eu vou fazer uma introdução rápida, depois
eu vou discutir um pouco medindo, depois entendendo, explicando, e aí aberto para a gente discutir. Veja bem, como então medir proficiência, né? Ou seja, eu tenho alguma coisa que é o que a gente chama de traço latente, que é uma característica que eu não consigo observar diretamente. Então, é algo que, para eu medir, né, se eu quiser medir, por exemplo, e ter a ideia, né, da altura da pessoa, a pessoa estando alta, eu já tenho uma boa ideia, olhando, não vou dizer que exatamente qual é a minha, mas eu sei, tenho ideia da altura da pessoa. Já quando essa mesma pessoa que eu tenho ideia da altura, se eu olhar, querer medir a proficiência dessa pessoa em matemática, eu não vou ter a mínima condição. Então, para isso, né, eu vou... esses que a gente chama, né, de traço latente, que são características que eu não se observa diretamente, eu preciso fazer medição de forma indireta. Como? Eu preciso de um instrumento, né, para medir. Em geral, se é proficiência, eu monto uma prova, né, como o ENAD, lá tem várias coisas, ENEM. Ou eu posso querer também pensar em traço latente como qualidade de vida, satisfação, né? Outras coisas que depois, mais para frente, a gente pode discutir um pouco. Então, eu aplico um questionário, né? Um teste, certo? E eu preciso de uma escala. Ou seja, essa minha medida, eu preciso representar isso quantitativamente, numericamente. Ou seja, eu vou precisar construir uma régua para representar essa medida, está claro? Então, eu gosto sempre de, quando eu vou falar com isso, eu gosto de fazer uma brincadeira, que tem funcionado bastante, desculpa aí quem já viu a brincadeira, mas ela foi me sugerida por um professor holandês há muito tempo, para, quando for falar da questão de medida de traço latente, que é fazer uma brincadeira com a altura. Então, imaginando a altura como esse traço latente, ou seja, eu quero medir a altura de uma pessoa, mas eu não estou vendo essa pessoa. Certo? Como seria fosse eu medir uma proficiência. Então, eu elaborei aí um questionário, né, uma prova, tá certo? Pedindo para a pessoa responder sim ou não. Se ela consegue ou não realizar a tal da tarefa que está dita, né? Então, por exemplo, eu gosto muito do item 9 que está aí, né, porque... né, que você consegue guardar a bagagem no porta-mala do avião. Esse é, né, professora Mariana? Ela já está rindo ali. Ó, né? Tem uns que colocam, mas depois não pega, né? E tem que pedir para o mais alto para pegar, tá certo? Então, fica uma brincadeira bem... Eu já não consigo mais andar de avião porque eu fico olhando todo mundo e eu lembro dessa pergunta. Mas aí é interessante, eu gosto desse exemplo, porque como a gente... sabe que existe o metro, né? Já existe a altura, então a gente pode usar essa brincadeira, porque tem um padrão ouro, para ver se, à medida que eu gero com isso, fica próxima, né? Tem referenciada com esse padrão ouro, que é a verdadeira medida da pessoa. Né? Se eu pedir, depois eu posso pedir a altura da pessoa, tá certo? Mas qual é a ideia aqui? Veja bem, eu selecionei 5 dessas perguntas ou itens, o 2, eu frequentemente dessas escadas de 2 e 2 degraus, qual é a ideia? Né? A ideia, a pessoa é alta, ela tem as pernas compridas, então, quando ela vai descer a escada, né, ela é muito mais fácil, se sente mais à vontade, indo de 2 em 2 degraus do que 1. Né? Aí a gente não está levando em conta os apressadinhos, né, que estão sempre corridos. Né? Tá? Então, veja, até uma coisa que a professora Claudete falou, que é muito uma coisa de probabilidade, né? Eu não estou imaginando que todo mundo que tiver a mesma altura vai dar a mesma resposta para todos os itens. É a mesma coisa quando eu meço proficiência. Eu não espero que todo mundo que tenha a mesma proficiência vai apresentar as mesmas respostas às questões, porque outros fatores, outras dimensões, né, professora Claudete, pode estar envolvida. Aí ela já veio com a história do multidimensional, que também é interessante. Então, dá para complicar bastante, né? Bom, então, veja bem, qual é a ideia? Tem um metro, vamos voltar a essa medida antiga de altura, né? Porque agora vamos criar uma nova. Então, veja bem, se eu tenho 1 metro, eu posso imaginar que esses 5 itens, aí, essas 5 perguntas, cada pergunta dessa tem uma altura. E aí eu posicionei esses 5 itens nessa régua.
fazendo as forças. Veja bem, isso aí foi uma coisa minha, da minha cabeça. Então, estou imaginando o seguinte, o que é a altura de um item? Estou imaginando como sendo a altura mínima que uma pessoa tem que ter para realizar aquela tarefa. Está certo? Então, uma pessoa de 1,60 m, a partir de 1,60 m, ela já consegue realizar essa tarefa sem grandes problemas. Claro que se ela tiver 1,70 m, mais ainda, se ela tiver 1,80 m, está claro. Então, é sempre isso. Estou já associando, quando eu meço proficiência, de tem item mais fácil e item mais difícil. É nesse conceito. Então, eu estou imaginando que, para pegar um objeto no alto de um armário, a pessoa precisa ser mais alta. Aí vai ter que ter lá pelos seus 1,70 m. Está clara a ideia? Então, tem item mais alto e item mais baixo. Ou seja, qual é a ideia de medir proficiência? É eu conseguir criar uma régua na qual eu consigo representar na régua os respondentes e as questões, os itens. Por quê? Porque quando eu consigo fazer isso, eu não só gero a medida da proficiência, mas eu consigo também dar uma interpretação pedagógica da medida. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo o seguinte, se eu fosse responder esses 5 itens, eu diria sim para o 9 e para o 7 e não para os outros 3. E o Israel, que é um amigo meu, ele é um pouco mais alto, ele também, quando vai tirar foto com pessoas de 3 fileiras, eles costumam botá-lo mais para trás. Já não acontece isso comigo. Está claro? Então, o Israel vai ganhar uma altura, sei lá, 1,79 m, e o Dalton vai ganhar uma altura 1,72 m. Está certo? Mas eu não só estou dando a altura, mas do Dalton, mas estou dizendo, o Dalton tem 1,72 m, porque o Dalton consegue guardar a mala da bagagem lá do porta-mala do avião e ele pega o objeto no alto do armário. Mas o Dalton não tem que... o Dalton, como policial, não inspecionaria frequentemente. Está claro? Se isso fosse itens de matemática, eu daria a nota do Dalton e diria o que o Dalton domina e o que ele não domina, o que ele consegue fazer e o que não consegue. Então, essa é a ideia de, quando for medir proficiência, conseguir representar isso numa régua, num processo desse. É claro que, e aí aqui tem um pouco já do que a professora Claudete falou, na realidade, por que eu botei ali o Dalton 1,72 m? Eu botei porque eu conheço o Dalton e ele tem 1,72 m. Mas só com esses itens eu conseguiria dizer que o Dalton tem 1,72 m? Não. O Dalton deve estar entre 1,70 m e 1,77 m. Eu não teria uma precisão grande para Dalton. Eu precisaria de mais itens. Está claro? Agora, e se não existisse o metro? Tudo bem. O Dalton vai ficar com 0,4 de altura, tá bom? Ficou mais baixo. Ele tinha 1,72 m, agora ele tem 0,4 unidade de altura, porque aquilo ali não é mais metro. Mudou alguma coisa? O Dalton continua fazendo o que fazia e não fazendo o que fazia? Ou seja, eu posso criar a unidade, a medida de altura que eu quiser. Não preciso fazer em metro. Qual é a importância? A importância é eu conseguir dar uma medida da altura do Dalton e do Israel e dizer o que eles conseguem fazer ou não conseguem. Está claro? Então, esse número que nós usamos para representar, ele é subjetivo. Eu invento, a hora que eu crio a regra, eu invento. Alguém, em 2009, inventou uma régua chamada 500-100, que está dando nota do Enem. Em 97, sei lá quanto, inventaram uma régua para dar nota do Saeb de 250-50. Em 2000, sei lá, inventaram uma régua do PISA, que é média 500 e desvio 5. Está claro? É uma invenção, você cria. Agora, uma vez estabelecida, com a interpretação toda dos itens posicionados dela, ela fica. Quer fazer o Dalton ficar mais alto? O Dalton agora passou a ter 110 unidades de altura.
mas o coitado só faz aquelas duas coisas. Por quê? Porque quando eu aumento a altura do Dalton, eu aumento a altura dos itens. Então, fica tudo garantido. Está claro? Então, quando a gente fala em medir proficiência, coisa, eu sempre imagino a gente usar alguma coisa que permita construir uma régua desse tipo. Está claro? E aí essa coisa chama tal da TRI, que os professores que me antecederam já falaram, que é a teoria da resposta ao item. A teoria da resposta ao item é um conjunto de modelos matemático-estatístico que permitem a criação dessa escala, dessa métrica, ou seja, ela permite que você represente os respondentes e os itens na mesma escala. Então, ela é uma teoria que veio adicionar essa propriedade que a teoria clássica dos testes, que é a mais comum de ser usada, ela não permite a construção dessa regra. Por exemplo, eu apliquei essa teoria, eu pedi para 211 pessoas responderem e botei nessa escala maluca, aí 0, 1, e os itens ficaram dessa forma, nessa régua que eu criei. O item mais baixo é o 9, que consegue guardar a bagagem no porta-mala do avião, e o item mais alto é o 8, você abaixa quando vai passar por uma porta. Certo? Então, com isso, qualquer um de vocês que respondesse essas 14 perguntas, eu poderia dar a altura de cada um de vocês nessa régua. Perfeito. Então, essa aí estava querendo, né? Que é a questão de eu medir. Agora, é muito mais comum você reposicionar os itens de modo a dar uma interpretação mais interessante. Então, o que é costume é você estabelecer alguns níveis dessa escala, que muita gente gosta de chamar de nível âncora, né? E aí fazer a interpretação. Certo? Então, a pessoa, por exemplo, que tiver uma altura 0,3 é uma pessoa que faz o 7 e o 9 e não faz as outras, e assim por diante. Tá? Ou seja, isso foi feito, né, por exemplo, o SAEB. Então, você tem a escala do SAEB, onde você tem uns níveis de 25 em 25 unidades de proficiência, né? E lá tem a interpretação de, em cada nível desse, o que proficiência, o que a pessoa consegue realizar, depende da área que está sendo avaliada. Ok? Então, essa é a brincadeira de medir. Agora, muito bem, eu meço a proficiência dos meus alunos, ou da minha instituição, ou meço a proficiência aí de um sistema como um todo, SAEB, 9º ano do ensino fundamental, ou no ENAD, né, todo um curso que eu meço. E o que acontece? Acontece que as pessoas têm mania de ter proficiência diferente. Não dá o mesmo resultado para todo mundo. Por quê? Porque as pessoas são diferentes, mas diferente em quê? Ou seja, o que efetivamente está relacionado com a proficiência da pessoa. Então, aí é o outro lado. Eu quero agora entender, explicar por que as pessoas têm proficiência diferente. Está claro? Aí tem que usar um pouquinho só de matemática e estatística, que é a medir. Sim, existe uma medida que representa quão diferentes as pessoas são, que a gente chama de medida de variabilidade. Alguém que já fez curso de estatística básica, variância, desvio padrão, essas coisas todas, né? Então, eu tenho uma medida global, que é o quão diferentes as pessoas são. Se todo mundo tivesse a mesma proficiência, essa medida seria 0. Quanto mais diferentes as pessoas forem, maior essa medida. Tá certo? Aí eu vou tentar entender por causa disso. Olha só o que eu posso fazer, então. Eu tenho, por exemplo, todo mundo está num grupo só. Então, eu tenho uma coisa chamada variabilidade total. Tá certo? Mas eu posso imaginar que essas pessoas, por exemplo, estão agrupadas em escolas ou em cursos. Então, agora, eu posso olhar
como que é a variabilidade das pessoas em cada escola, em cada curso. Está clara a ideia? Eu posso ter, aqui volta, né? Eu posso ter uma variabilidade global bastante grande, mas eu posso ter numa determinada escola ou curso que todo mundo tem a mesma proficiência e a variabilidade ser zero, ou ser muito pequena. Então, nesse processo, que a professora Claudete chamou de modelo hierárquico multinível, eu estou vendo que os meus alunos existe uma hierarquia natural, agrupamentos naturais dos alunos, que eu poderia até imaginar, inclusive, em escola e dentro de escola, turma. Então, a hora que eu começo a olhar a diferença que os alunos têm agora dentro da só na mesma turma, eu começo a ver que mesmo um aluno está na mesma escola, está na mesma turma, você tem os mesmos professores e tudo, mas mesmo assim ele ainda tem diferença. Então, aí devem ser diferenças relacionadas do aluno. Não é de turma, não é de escola. Está claro? Então, eu estou começando a conseguir. Quando eu faço essa separação, eu começo a procurar identificar a culpa de quem é, né? Tá certo? O que está associado, tá? Aí vocês vão me desculpar, mas aí eu vou ter que botar só um modelinho matemático, porque eu acho que ele ajuda a gente a entender o próximo passo, que é eu encontrar quais os atores que estariam influindo cada nível desse, tá? Então, veja bem, eu faço um modelinho assim, ó, eu tenho as proficiências. Eu usei duas letrinhas I, J, o I eu estou indicando o aluno, e o J é a escola dele, ou o curso dele. Vamos chamar de escola, certo? Então, eu estou imaginando assim, ó, eu estou pegando o aluno na sua escola, tá ok? Então, eu estou imaginando assim, eu tenho a proficiência média dos alunos da escola, que eu estou chamando aquela letra beta 0 aqui, é que não tem um apontador, né? Podia falar um pouquinho aqui, né? Eu estou dizendo que isso aqui é a proficiência média da escola, certo? Então, eu estou relacionando assim, cada aluno, a proficiência dele é a proficiência média da escola dele, mais um componente, que é o que diferencia ele da média, que é a outra letrinha que está lá, um componente diferenciador, tá certo? Então, os alunos que estão acima da média, aquilo é positivo, os alunos que estão abaixo da média, aquilo é negativo. Tudo bem? E, então, eu estou agora aqui, eu separei, eu não tenho mais uma média global, eu tenho a média por escola. E eu olho o aluno em relação à média da escola dele. Agora, eu vou num outro nível, que é o nível agora da escola, e vejo como que as médias entre as escolas variam. Está certo? As escolas têm mania de ter média diferente também. Então, os alunos dentro da mesma escola são diferentes, e as escolas são diferentes entre si. Então, aqui eu estou olhando, então eu estou tentando caracterizar o que está relacionado com o aluno e o que está relacionado com a escola. Estou separando esses componentes, esses dois níveis, tá certo? Então, veja bem, as escolas que tiveram um desempenho médio maior vão ter aquele componente Bzinho lá positivo e negativo. É a mesma história que foi para o aluno, só que agora é a escola, a média da escola de uma média global, né? Que componente, tá certo? Muito bem. Eu fiz isso uma brincadeirinha, eu peguei dados do SAEB, só para brincar, eu fiz o seguinte, eu acho, se não me engano, língua portuguesa, 9º ano, alguma coisa assim. Só esse é o único número que eu vou mostrar para vocês. Eu vi o seguinte, a variabilidade global, isso que eu chamei aqui de variabilidade global, a diferença entre os alunos era da ordem de 10.000 e tanto. Quando eu fiz essa decomposição aqui, eu vi que a variabilidade de aluno dentro da escola
era 6.000, e a variabilidade entre escolas era 3.000 e pouco. Ou seja, o que eu consigo fazer só com esse simples exercício? Eu consigo mostrar que daquela variabilidade toda que tem nas proficiências dos alunos, 33% está relacionado com coisas de escola e 67% é coisa do aluno. Então, eu consigo decompor o agente, cada um desse. Se eu tivesse um outro nível turma, eu conseguiria também ver o que era de turma dentro de escola. Tá certo? Com essa identificação, só para vocês terem uma ideia, no PISA, quando você faz uma análise dessa e vê, por exemplo, isso aí no PISA Noruega, por exemplo, relativo à escola não dá 8%, porque lá, basicamente, todas as escolas são as mesmas. Está claro? Então, isso a gente vê a questão da escola. Agora, o que nós precisamos agora? É tentar explicar esse 33% usando o quê? Informação de escola. O que está fazendo uma escola ser diferente da outra? E, olhando o outro componente, 67%, o que está fazendo alunos de uma mesma escola serem diferentes entre si em relação à proficiência, tá certo? Aí você faz, por exemplo, uma coisa que é comum. Tem um problema o seguinte, se eu tenho uma escola, por exemplo, que é do ensino médio, ela recebe alunos. Ela pode estar recebendo alunos com defasagem. E a gente sabe que a defasagem é um componente que está altamente relacionado com a proficiência, defasagem escolar. Tá certo? Então, se eu faço um estudo desse, aqui eu coloco um componente do aluno que é a defasagem. O que eu estou querendo fazer com isso? Eu estou querendo agora criar uma média de escola, agora, supondo que os alunos não tivessem defasagem. E aí eu vou para o nível de escola, desculpa, aqui. Aí depois eu vou para o nível escola e quero saber, e agora, ainda tem diferença entre escolas? Porque a escola não tem culpa de receber aluno com defasagem, é uma coisa que não é devida à escola, vem para ela quando os alunos se matriculam. Mas eu preciso controlar para ver, ou seja, no fundo, tem coisas de aluno que eu preciso controlar para eu conseguir depois medir efetivamente o que a gente chama de efeito escola. Que características daquela escola estão sendo relevantes para ela ter um desempenho, por exemplo, superior às demais. Está claro? Muito bem. Eu poderia ter feito a mesma coisa, que já foi citado aqui, que o ENAD faz. Eu usar, por exemplo, né, eu tenho diferença entre cursos. Mas o meu curso recebe aluno com o Enem, desempenho no Enem mais baixo. O outro recebe curso com desempenho, pessoas tiveram. Então, inclusive, há uma medida que tem no próprio ENAD, né, que é usar a nota do... Está acabando? Mais doisinho eu acabo. Que é usar a nota do Enem para controlar. Então, quando eu faço isso, agora eu estou vendo ali o desempenho médio no ENAD dos alunos, como se eles todos tivessem entrado com o mesmo Enem. Está claro? Está certo? Então, eu faço isso. Agora, o que eu acho mais importante é o seguinte, ó. Quando a gente colocou aqui, por exemplo, na escola, defasagem, eu posso, no nível da escola, colocar um componente para ver se o efeito de defasagem é tratado diferente por escola. Entende? Isso também é possível quando você faz esse modelo. Tá? A mesma coisa para o Enem. Ok? Por exemplo, aqui, aí eu quero explicar, olha, eu controlei pela nota do Enem, mas ainda as escolas são diferentes. Então, agora eu vou começar a usar a informação das escolas ou dos cursos. Por exemplo, se a escola tem um projeto pedagógico diferenciado, então eu quero ver qual é a influência desse projeto pedagógico no desempenho da escola. Para a escola que tem, escola que não tem.
Ou envolvimento do corpo docente, como a professora colocou aqui, ó, que tem envolvimento do corpo docente, que é uma das medidas que é feita. Ou você tem no ENAD questionário de aluno, questionário de coordenador, de como que é a gestão da escola. Com isso, você pode, entende, mostrar que escolas que têm determinado comportamento têm um desempenho maior. Ok? Pronto, falei. Estava cobrando aqui para eu parar. Muito bem. Primeiro, a organização está dizendo que nós estamos com o tempo extrapolado aqui, mas não havia como parar 3 brilhantes apresentações aqui, né? Porque realmente eu aqui falei menos, né? No próximo seminário isso será corrigido, professor. Não tem, assim, como eu disse, é uma riqueza tão grande de informações. E tem um físico americano que eu gosto muito, chama Neil deGrasse Tyson. Ele eu acompanho sempre que eu posso, as palestras dele. Tem uma coisa que ele diz que é muito importante, assim, na vida dos cientistas, dos pesquisadores, é que você tenha sempre muitas perguntas. Assim, porque a hora que você acabou, não tem mais o que responder, a ciência morre, né? Então, assim, você tem que ter sempre muitas perguntas, bastantes perguntas, né? Muitas perguntas. E eu acho que aqui, hoje, nessas duas, na palestra da manhã e nessa mesa aqui, nós temos muita reflexão para fazer. Muita coisa. Então, assim, vou tentar fazer um resumo aqui. Em apenas 1h30 eu termino isso aqui, rapidinho. Fica tranquilo aqui. Eu não tenho slides. Não hoje. Normalmente eu tenho um grupo pequeno de slides, 139, mais ou menos. Veja, o professor Mauro trouxe um histórico do ENAD, né, focando aqui depois na construção do Banco Nacional de Itens, que é algo que o INEP hoje é um instrumento importantíssimo para a gestão dos itens, do instrumento de avaliação, na construção. Ao longo da apresentação do professor Mauro, vocês podem ter visto que foram várias mudanças que foram feitas. Então, tem vários acontecimentos, isso é só a ponta do iceberg aqui. A gente que trabalhou na gestão, e isso é uma coisa que eu quero colocar aqui, rapidamente, para a reflexão de todos, inclusive nós do INEP, isso é só a ponta do iceberg, que é um iceberg, para quem não sabe, fica 11% só para fora, assim, né? Os outros 89%. Então, quando tem ali uma mudança, por exemplo, a saída do ingressante, aí eu estou tentando colocar aqui coisas que a professora Claudete também brilhantemente colocou para a gente, que é a complexidade da avaliação. Assim, construir um indicador, com que olhar, o que você quer fazer com aquilo. Então, uma prova com 10 questões de formação geral. Se você olhar o artigo 5º da lei e olhar o que vai fazer, realmente é um negócio impressionante, né? Estou brincar aqui, mas tem 152 verbos, 400, é muita coisa. A ideia é interessante, mas talvez a hora de você, quando você vai construir um instrumento para atingir aquele objetivo que está na legislação, a coisa se complica bastante. Eu estou colocando isso também porque, na fala da professora Claudete, e isso tem a ver com a fala do professor Mauro, uma coisa que foi falada muito importante, é a dinâmica na área da educação. A gente vê que uma portaria, uma lei, ela precisa ser revista, porque, como, né, eu dizia no interior lá de São Paulo, as coisas caducam, elas perdem o seu tempo. Então, de tempos em tempos, a gente tem que olhar para aquele todo arcabouço legal para ver o que está funcionando e o que é que não. E isso vale também para os instrumentos de avaliação. No caso, estou pensando aqui, basicamente, na prova do ENAD, foi onde eu trabalhei mais de perto, com a prova. No entanto, a prova, a aplicação daquela prova, você vê lá aquelas páginas, a folha, todo o gasto de inteligência acadêmica, de competências, para construir uma matriz, para elaborar um item, para ver se a frase autopoiese maquínica se afirma como paracia não humana em focos de proto-subjetivação derivada, se aquilo está correto, se as respostas vão funcionar. Isso tudo, por trás disso, desse instrumento de avaliação, nós temos uma questão importante que a gente está
na gestão de um órgão público, com várias outras regras que a gente nem imagina, que tem impacto, às vezes, na melhor técnica estatística ou psicométrica. Então, a gente senta com os especialistas e, às vezes, a melhor técnica estatística, a melhor técnica psicométrica, digamos assim, às vezes a gente não consegue colocar para a sociedade, às vezes não consegue, por isso que eu disse que é dinâmico, né? As coisas vão mudando. Porque você tem restrições, às vezes orçamentárias, às vezes de equipe, às vezes... Vou dar o exemplo do ingressante. A prova, ela tinha o ingressante e como esse embate da governança, da gestão do exame, a questão administrativa, burocrática, eu não estou falando aqui, não estou falando, nada disso aqui do ponto de vista ruim da coisa. Estou falando como elas tem imbricações aqui. O ingressante, o concluinte, a ideia era medir o valor agregado e tal. Enfim, mas qual o problema que foi surgindo? O primeiro ano dos estudantes na universidade é um ano que tem muita mudança de curso. Eles variam muito, não é? O índice em algumas universidades de mudança de curso é de 50%. Então, o aluno que fez a prova como ingressante num determinado ano, ele não fazia mais no outro. Então, o grupo era diferente. Mas não era só esse o problema. Uma questão importante que surgiu é que esse grupo que não ia fazer a prova, um grupo que não ia mais fazer a prova, veja, ele entrava em janeiro, olha como isso eu vou pegar só esse caso, ele entra em janeiro num curso, a prova é em novembro. No meio daquele ano, ele mudou de curso. Eu, quando fiz o meu curso, pensei em mudar várias vezes. Então, quando ele chegava no final do ano, ele não estava mais lá. Então, ele não ia fazer a prova. Isso gerava uma coisa que não estava prevista, que é o aluno irregular. O aluno que não estava presente, ele se tornava aluno irregular. Qual é a solução para isso? Ele irregular, ele ficava pela legislação, ele não podia, em algum momento, se formar. Quem aqui é coordenador de curso, eu vi que perguntaram aqui ontem, muitos são coordenadores de curso, pesquisadores institucionais nas suas... Isso era um problema. Aí o que acontecia? Você estava gerando uma massa de alunos irregulares que, na questão do exame, você tinha que fazer uma prova para ele no ano seguinte, para ele entrar lá, assinar e se tornar regular perante a legislação. Agora, olha só, a prova não era mais, ele não podia mais fazer a prova dele, porque se ele era um aluno de engenharia desse ano que vem não tem engenharia, porque o ciclo já passou. E aí, você fazia uma prova, pegava só a parte de formação geral e aplicava para o estudante. Na verdade, ele só ia lá e assinava. Porque o que você faria com aquilo? Então, assim, teve o último ano que teve aluno, tinham 200 mil alunos irregulares. Irregulares no sentido que eles não foram fazer a prova, você gerava 200 mil provas de formação geral. E 20% iam lá fazer isso. Então, o custo da prova começou a ter implicações graves. Então, não só nesse período, também o Enem começou a ter uma participação muito grande, e aí tomou-se a decisão de retirar o ingressante e trocar a forma de calcular esses indicadores para tentar valor agregado. Nós estamos vendo aqui que há muito que se pensar, né, e estudar. A outra colocação, como o professor Dalton falou aqui, uma opção, já foi colocado também em outros momentos, é da possibilidade da gente sair desse modelo hoje, que não tem comparabilidade, né, de 3 anos atrás para agora, porque nós não usamos a teoria de resposta ao item, mas a questão da teoria de resposta, da teoria de resposta ao item implica também que a gente faça, não sei, né? Era para uma pergunta para ser feita depois, tem que fazer pré-testes. Assim. Nós temos muitos cursos com poucos alunos. Boa parte dos cursos, você tirando assim, direito ou algum outro curso, são 2.000 alunos concluintes, 3.000 alunos. Então, mais um motivo para a gente refletir se a melhor... vamos usar a TRI em todos os cursos? Onde é interessante fazer esse tipo de coisa? Mais uma vez, um embate entre a governança, né, a gestão, né, do exame, na questão, você como coordenador geral, não da questão acadêmica, com o que a melhor técnica psicométrica, estatística
promove. Eu acho que eu consegui falar algumas coisas aqui rapidamente. Deixa eu ver. Mais alguma coisa, Aline? Deixa eu ver aqui que a gente tem. O e-mail. As questões serão respondidas no pelo e-mail, por e-mail, porque nós estamos com um tempo aqui. Sim, desculpa, eu lembrei de uma outra coisa importante. Fiz várias anotações, mas a gente está correndo aqui. A ideia era perguntarmos algumas coisas para a mesa. Veja, existe pela manhã foi colocado pelo professor Thomas uma questão importante também para a gente no ENAD. Veja, o ENAD foi em 2004. Mais uma vez, vem a importância que todos estão colocando aqui, da gente reavaliar isso em vários domínios. Mas uma das coisas que é recorrente nas discussões do ENAD é a questão da motivação. Então, o que eu quero dizer com isso? Nós temos uma nota geral, né, que é dada por um curso, e a partir de notas individuais. E a gente vê sempre, desde que a lei foi promulgada, que há 2 espaços de altercações, de debates. Um deles coloca que a nota do estudante, aí eu estou indo no estudante, e aí eu estou indo num outro problema, que é um problema além disso, problemas políticos, né, que vão envolver as comunidades acadêmicas. Um grupo acha que é importante que a nota do estudante seja colocada no histórico. Um outro grupo, e aqui realmente é uma decisão complicada, outro grupo entende que isso não é, porque o ENAD não é para dar uma nota para o estudante, né? Nós temos ainda o problema do tempo, né? Que a prova demora um tanto para corrigir. Então, esses também são detalhes. Quando você toma uma decisão, às vezes, legal, de gabinete, digamos assim, precisa ser bastante discutido com a comunidade. Esse debate vem vindo há muito tempo. Então, nesse sentido, o seminário aqui é muito importante, que resgata muitas questões que a gente, na equipe, vem debatendo há muito tempo. A gente tenta debater, mas a gente debate bastante, estuda isso. A própria questão da mudança da hoje você tem questões de 1 a 5. Desculpa, cursos de 1 a 5. No limite superior, como diz um amigo meu, você teria, vou terminar aqui, você teria, suponha que você atinja a qualidade de todos os cursos. E nesse modelo que tem hoje, se a gente não avançar mesmo para um modelo que possa ter uma comparabilidade, como uma régua proposta pelo professor Dalton aqui, você vai ter, no futuro, todos os cursos muito bem, mas, ainda assim, todo mundo atingiu 80% na prova. Só que, com esse modelo que tem hoje, vai ter sempre um grupo 1, um grupo 5, um grupo... Então, esse modelo, uma hora, pode se esgotar, né? Enfim, fiz aqui uma salada de coisas, mas para dizer que a gente tem... acho que é muito rico, porque saíram muitas questões daqui para a gente debater no futuro, dentro da universidade, na comunidade acadêmica e na comunidade, inclusive, internacional, porque a gente aqui está num intercâmbio de ideias. Muito obrigado a todos. Bom, a discussão foi rica, não é? Estamos até agora ouvindo todo esse debate. Infelizmente, não teremos sessão de perguntas, porém, eu solicito encarecidamente que enviem os seus questionamentos para o seminário.dais@inep.gov.br, porque as contribuições de vocês vão ser apreendidas pela nossa equipe em nossos momentos de reflexão, debate e planejamento. Muito obrigada à mesa, obrigada ao Webster pela moderação, e passo a palavra